E eu vou a Brasília com a nossa Paula Balão, que tem mais informações. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. A Polícia Civil de Brasília está ouvindo amigos e familiares da Emily para tentar descobrir que mensagem foi essa e se ela tinha algum namorado, alguém envolvido com ela que tivesse interesse em cometer algum tipo de crime ou mesmo esse crime que acabou cometendo contra ela. Existe ainda a possibilidade do laudo pericial, viu, Marcelo? A polícia aguarda o resultado desse laudo pericial que deve apontar se a Emily sofreu ou não a violência sexual que a polícia suspeita. Ainda não há suspeito do crime e a polícia aguarda então o resultado desse laudo que deve ficar pronto em até 15 dias, Marcelo. Obrigado, Paula. Paula que está aqui porque a nossa Narla Biquim de lá que tirou férias, a terceira no ano. Raciocinando que nós estamos no 6º mês do ano, ela trabalha, ela faz 3 meses de trabalho, 3 meses ela tira férias. É uma beleza, é uma sopa. Ela, que também esse chefe que vocês têm, esse João Beltrão, isso também não gosta de trabalhar, então juntou o dois, né? Juntou todo mundo e mais ele. Obrigado, Paula. E seja bem-vinda ao Cidade Alerta. Nossa, Paula, tá na moda. Obrigada. Tá na moda, Paula. Paula Balão, agora é festa, tá negócio de festa junina, então tá tudo certo. Vem. Boa, foi ótimo. Foi ótimo. Se você derrapa, eu morro. Tá tudo certo, Malói? Como é que foi o negócio? Conta pra mim. 2 menores, tudo ladrão? É? E 2, como é que eles fizeram? Foram tentar assaltar um negócio lá e a polícia chegou, é isso? É? Então vai, Malói. Vai, Malói. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. As câmeras de segurança gravaram toda a ação. Repare que na calçada passam 2 rapazes, são adolescentes. Em seguida, outras 2 pessoas entram na farmácia. Uma delas está armada e vai na direção do funcionário. A todo momento, o criminoso faz ameaças e aponta o revólver para o homem, que é obrigado a entregar todo o dinheiro. A ação dura menos de 1 minuto. Em seguida, os bandidos fogem a pé. O funcionário, que não quer se identificar, conta que durante o assalto, o bandido chegou a engatilhar a arma e ameaçou de atirar. Engatilhou a arma e falou: se você não me der mais dinheiro, eu vou te matar. Aí eu já tirei o dinheiro da gaveta, passei para eles, eles falaram que queria mais. E já levou a arma pro meu lado e falou que queria mais, aí eu dei o resto. E ele ficou com a arma apontando para mim, já virou as costas e saiu, os 2 saíram correndo. Logo após o roubo, os policiais militares receberam a informação de que 2 envolvidos haviam acabado de entrar num ônibus com destino à cidade de Tirapuã. Eles começaram então a seguir o veículo e fizeram a abordagem ainda na rodovia Ronan Rocha. Os 2 adolescentes que foram apreendidos dentro do veículo são os que aparecem nas imagens passando na calçada. As imagens mostram esses 2 menores passando de frente à farmácia, posteriormente aí verificando se existe a possibilidade de fazer o roubo. Logo que eles passam, os outros 2 autores adentram a farmácia e praticam o roubo. E logo em seguida, os 4 se evadem. Os 2 adolescentes apreendidos têm 17 anos. Um deles tem uma longa ficha criminal. Você participou lá no roubo? Não participei de nada não, senhor. O que você estava fazendo com esse outro rapaz aí, também menor de idade? Tava na minha quebrada lá de Tirapuã lá, senhor. Tava lá pra Tirapuã lá. Já tem passagem, já ficou na Fundação Casa? Tem. Por quê? Tráfico, porte, 57. Já tem muita passagem já. Tem algumas. Outros 2 envolvidos, também menores de idade, conseguiram fugir, mas já foram identificados. Na casa de um deles, a polícia encontrou um cheque roubado no valor de R$400. Esse repórter parece primo do Chiquinho Scarpa, não é? Parecidíssimo. É a cara do Chiquinho Scarpa, né? Deve ser primo. Me dá a imagem do circuito, repara. Repara, você tá vendo aí, são 2 ladrões, um vai saltar. Olha o que vai acontecer. Tá parado. Ele tá indo roubar a mochila de uma menina. Ela não solta a mochila. Ela não solta, o que eles fazem? Eles vão arrastando a moça, arrastando na moto, até que, olha lá, eles vêm
O outro de baixo, o de trás salta. E agora repara. Olha lá. E ele vai, ó, arrastando a menina. Põe no Cidade. A adolescente está a caminho da escola quando dois homens se aproximam, bruscamente. O garupa desce e tenta arrancar a mochila da menina. O condutor veste uma camisa de mototaxista. Ela reage e é arrastada pelos assaltantes. Abalada, a vítima permanece no chão até receber ajuda. Eu acordei com os gritos da menina lá, aterrorizado. Já era ele puxando e arrastando ela no asfalto. Isso acontece constantemente. O assalto pela manhã acontece 1 ou 2 vezes por mês, geralmente. Esse não foi o primeiro, nem será o último caso de violência por aqui. Os criminosos foram flagrados por uma das 14 câmeras instaladas nesta casa. A quantidade é uma demonstração da insegurança que os moradores enfrentam. Segundo eles, assaltos são frequentes, até mesmo antes do amanhecer. A gente fica à mercê, né, de tudo isso, tem que ficar dentro de casa, né? E muitas vezes não tem aquela segurança para poder falar, para poder denunciar, né? Porque infelizmente a nossa segurança não é aquela que a gente precisava ter, né? Esta comerciante também já foi alvo da violência e prefere ficar em casa trancada. Aqui a gente não pode ficar na frente de casa, na frente do comércio, tem que viver trancado, tá? Porque é assalto. É de bicicleta, é com moto, é de manhã, é de tarde, à noite. Então, para você estar aqui na frente, tem que sentar bem pouco, tá? Para depois se recolher. Os criminosos que aparecem nas imagens até agora não foram localizados. Eles fugiram sem levar nada. O homem que você vê aqui, aí, ele é um motorista de uma Câmara de Vereadores aqui no interior de São Paulo. Ele entra nas redes sociais e se faz passar como se fosse mulher. E a partir daí, ele vai assediando crianças, homens e mulheres, meninos, na verdade, e meninas. Uma mãe desconfiou. Põe no Cidade. A mãe de um menino de 11 anos denunciou o caso à polícia. Ao verificar o celular do filho, ela desconfiou de uma amizade pela internet e resolveu se passar por ele nas conversas. Começou a ver as fotos dele. Fotos de que jeito? De cueca e pelado. Aí falou que ia enviar uma dela. Aí falei assim, então envia que eu envio, né? Que envia dele. Aí começou a enviar as fotos e vídeos. Que tipo de fotos e de vídeos que ela enviava? Mandou uma de calcinha sutiã, depois enviou uma pelada. O perfil falso em uma rede social estava em nome de uma mulher. Era assim que Marcos Antônio da Silva, de 48 anos, mantinha contato com o menor. Por 12 dias, a polícia monitorou os diálogos até identificá-lo. Nesta página na internet, aparece sozinho na maioria das fotos. Marcos foi preso enquanto trabalhava. Ele prestou depoimento por mais de 2 horas e negou o crime. Mesmo assim, foi autuado em flagrante e levado para a cadeia de Santa Rosa de Viterbo. A polícia abriu inquérito para investigar o caso e acredita que existam mais vítimas. O suspeito estava com celulares em que havia fotos de meninos. Chips de telefones, pendrives e uma CPU de computador também foram apreendidos e vão passar por perícia. Funcionários da Câmara estiveram na delegacia. A esposa de Marcos também. Ninguém quis gravar entrevista. A polícia espera que outras mães de crianças e adolescentes aliciados pelo pedófilo se apresentem nos próximos dias. A próxima reportagem é uma homenagem à lei brasileira e a quem a aplica. Este cara que está aqui de costa, mas a gente tem até a foto, põe a foto aqui para mostrar o rosto. Esse cara que está aqui de costa, que é esse aqui, já foi preso 20 vezes por roubar carro. 20. A quadrilha dele rouba 30 carros por dia. 30. E ele foi preso a última vez em janeiro. Passou 10 dias na cadeia.
20 vezes. A polícia vai e prende, e a justiça vai e solta. Põe no Cidade. Josemar Takeuchi Navarro, conhecido como japonês, está agora atrás das grades. Esta é a 20ª vez que ele é preso pela polícia pelo mesmo tipo de crime. O homem de 35 anos é considerado o maior ladrão de carros do Rio Grande do Sul. Japonês era o líder da quadrilha que agia principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. O criminoso estava foragido. A polícia descobriu que ele tinha o casamento de um amigo em Sapucaia do Sul. Momentos antes da cerimônia, os investigadores encontraram o japonês se arrumando na casa de um parente e ele então recebeu a voz de prisão. O homem estava com a prisão preventiva decretada desde maio, quando ordenou o roubo de uma caminhonete, avaliada em R$240 mil. O dono de um depósito onde o veículo estava escondido foi preso na ocasião. A organização criminosa, comandada por japonês, era bem articulada. A preferência era por caminhonetes de luxo, que eram desmanchadas. As peças eram vendidas por um alto valor. Em outros casos, os veículos eram clonados e enviados para fora do país. A quadrilha roubava pelo menos 30 carros por mês. Nesta imagem de uma câmera de monitoramento de um supermercado, é possível ver uma das ações. A caminhonete clonada chega ao estacionamento. Dentro está um casal. O ladrão desce e vai direto até um veículo branco, entra sem dificuldades e rouba o carro. Em janeiro deste ano, a TV Record acompanhou uma das prisões de japonês durante uma operação da Polícia Civil. Mas 10 dias depois, o assaltante já estava solto. 20 prisões por roubo e não ficar preso, é brincadeira. Esse aqui, ó, esse é um advogado de 34 anos, ele foi para uma dessas festas de música eletrônica, cheio de bebida e droga, apareceu morto. Põe no Cidade. O advogado Bruno Nicolau Maralhas Olivieri, de 34 anos, conhecido pelos amigos como Bolinha, foi encontrado morto na estrada do Guandu, próximo a uma locadora de veículos, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. A divisão de homicídios foi ao local no fim da noite para fazer a perícia. Amigos e parentes postaram nas redes sociais que o jovem saiu de casa no último sábado para ir a uma festa rave, no município de Seropédica, a cerca de 20 quilômetros do local onde o corpo foi encontrado, sem roupas. A mãe dele chegou a fazer um pedido desesperado por notícias. Segundo uma testemunha que estava com o Bruno, o advogado ingeriu uma garrafa de vodka com os amigos. Depois disso, surtou. Disse que estava ouvindo vozes, tirou a roupa e entrou numa área de mata. O corpo foi encontrado 24 horas depois. Essa mesma testemunha disse que Bruno não fez uso de nenhuma substância entorpecente. Os amigos também disseram na delegacia que Bruno não discutiu com ninguém na rave. O corpo com marcas de tiros foi encaminhado ao IML, ainda de madrugada. Bruno era um rapaz considerado tranquilo e sem inimigos. Em sua página na internet, ele se declarava um amante da paz e da natureza. Depois que as buscas se encerraram, os amigos lamentaram e fizeram votos de que a vítima descanse em paz. Bota a imagem, por favor. Pensa no seguinte. Veridiana, 29 anos. Ela está indo com as amigas até uma festa junina. Ela bebe até que esbarra sem querer numa mulher, né? De repente, posta aqui a imagem para mim, por favor. Ela esbarra na mulher. A mulher carregava essa bebezinha no colo, de 22 anos. O que acontece? Acontece o seguinte, põe a imagem. Quando ela esbarra, ela não era bem um esbarrão. O que ocorreu é que ela bateu com tanta força, que a bebezinha foi e morreu. E 2 homens foram atrás da mulher. O que eles fizeram? Eu volto já já. Para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma excelente noite. Fique com Deus, um forte abraço. Amanhã,
Nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Boa noite. E nós? A bebezinha tem 22 dias. Era uma festa junina. E lá estava uma moça com mais amigas, e essa moça chama-se Veridiana. Ela bebeu muito. E, de repente, a bebezinha que você está vendo ali estava no colo da mãe, do outro canto. Resumo, está no colo e tal. E a mãe passa a bebezinha para outra amiga e tal. Enfim, a bebezinha está ali, no colinho. O que ocorre? Ocorre o seguinte: Veridiana já está tomada, vira com força, bate com o cotovelo na bebezinha de 22 dias. Bebezinha socorrida e acaba morrendo. Veridiana vai para casa. Ela não vai até lá, ela vai para casa. Quando ela chega em casa, 2 homens estão esperando por Veridiana. E eles matam a mulher na mesma hora. A polícia agora procura saber quais os parentes do bebê, quais os parentes do bebê mataram Veridiana. Põe no Cidade. O crime aconteceu nesta rua. Era uma festa da comunidade. E, segundo a polícia, uma mulher embriagada e com sobrepeso tropeçou e caiu sobre um bebê de apenas 22 dias que estava no colo da mãe. O menino desmaiou e o nariz começou a sangrar. Os pais levaram a criança às pressas ao posto de saúde, mas o menino não resistiu e morreu. Ainda no pronto atendimento, quando a polícia conversava com os responsáveis, recebeu um chamado de um outro crime. Era a Veridiana Brito, de 29 anos, que havia sido encontrada morta a tiros dentro de casa. A mesma mulher que havia caído sobre a criança. Antes de morrer, ela ainda foi espancada. Veridiana Brito não tinha antecedentes criminais. Ela morava perto do local da festa. Testemunhas contam que 2 homens armados entraram na casa, mandaram os 2 filhos dela sair, espancaram a vítima, atiraram e fugiram. Por aqui ninguém fala no assunto. Para a delegada que investiga o caso, os 2 crimes têm relação. As informações preliminares, elas são bem convincentes nesse sentido. A vítima tropeçou, acabou atingindo a criança que veio a morrer e logo depois ela foi executada, ela foi espancada e morta com 2 tiros dentro de casa. O pai do bebê publicou na rede social uma foto do filho e no dia do crime apenas escreveu: "Obrigada a todos que estão me apoiando, porque tá difícil". A família da criança é natural de Erechim, no norte gaúcho, mas atualmente morava em Porto Alegre. Nossa Senhora. Tira. Vou mostrar a primeira imagem desse aqui, que chama o Wilson, ok? Agora, põe as 2. Essa aqui é a sogra de Wilson, Alexandra. E essa aqui chama-se Maria Leda. A questão é o seguinte, para entender. Se der para botar os 3, fica até mais fácil para mim. O Wilson acontece o seguinte. O Wilson é um rapaz da hora. Mas pensa num rapaz da hora. Ele é trabalhador, ele é esforçado, ele vem de bicicleta e consegue guardar dinheiro. De repente, essa aqui, a Alexandra, tem um carinho especial por Wilson. Mas não é que a Alexandra queira o Wilson, até porque a Alexandra é casada com Maria Leda. As 2 vivem juntas. E é uma alegria só as 2, né? Aí, eu já ia falar uma besteira. Aí, resumo, graças a Deus, como falei. Aí, o que acontece? Era besteira das grandes, pode acreditar. E essa é uma bobagem monstro. Eu segurei na hora. As 2 vivem juntas, tem lá o sapé que há entre elas, que eu não entendo disso. Resumo, o que ocorre? Mas a Alexandra quer o Wilson para a filha. Ela quer que o Wilson case com a filha dela. A filha dela é bem mais novinha agora, assim, ó. A filha... É que essa foto dele aqui é meio antiga, mas ele é um pouco mais velho.
E a filha tem só 15. E a Alexandra empurra a filha. Foi uma beleza. O que ocorre? O Wilson vai acabar se apaixonando, ele tem 27, a menina tem 15, não tinha não, tem 15, ele vai, pá, aí vai, começa e tal, sapeca ele com 27, a garota tá de 15, a mãe tá adorando ali, a mãe é essa, Alexandra, casada com essa aqui tem uma cara de emburrada. Aí o que acontece? Justinho, tá tudo certo. A sogra tá gostando do genro com a beleza. Ela chega e diz assim, Wilson, olha a conta da água. Ele, pau. Wilson, olha a conta da luz. Ele, pau. Wilson, olha, tem que fazer mercado. Ele pega o dinheiro e pau. As duas estão numa vidinha acomodada. Estão sossegadas. Por quê? Porque ele está sustentando todo mundo. A sogra deu a filha de 15 para viver bem com a moça ali. Aí, cara de zangada. Aí o que acontece? Naquele momento, justinho, as duas têm uma ideia. Sabe o que a gente precisa? Diz a zangada para a outra. Diz assim, ele precisa pegar um dinheiro dele emprestado. Ele vai lá e empresta os 10 mil. Empresta 10 mil reais e ele feliz da vida no casamento com a filha lá dessa da ponta. O que ocorre? E aí ele vai, chega um dia X lá e diz, cadê meu dinheiro? Pensando, você gosta de quando tá ventando ou quando tá sol? Ele disse, não, para mim tanto faz. No dia seguinte ele vai lá e diz, cadê os meus 10 mil? Ela diz, você gosta de ler? Tem um jornal. Ele olhou, no dia seguinte ele chegou, 3 dias depois, cadê os meus 10 mil? Ela disse, você prefere gato ou cachorro? Ele disse, acho que eu quero o meu dinheiro. Ela disse, mas você é grosseiro. E elas armam um plano, uma festa de mentirinha para atraí-lo, para acabar com a história da dívida. E para ter uma noção, você é zangada, né? A zangada e a sogra Alexandra, no momento, foram vistas tomando banho de mar no Nordeste. Elas estão foragidas. O que quer dizer que o Wilson já não tem mais como receber os 10 mil. De uma história que começa assim. O Wilson é o genro que toda sogra pediu a Deus. Trabalhador, responsável e que adora ajudar os outros. Alexandra fica encantada quando conhece o rapaz. Oi, tudo jóia? Você não, Wilson? Sim, sou eu. Então, é um rapaz que trabalha aqui, né? Eu trabalho aqui na rua de cima. Legal, já ouvi muito falar de você. Você deve logo imaginar que ela se apaixona. Não. Alexandra gosta de outra pessoa. Precisa ir lá em casa, eu tenho uma filha linda, você vai adorar conhecer ela. O que ela tanto gosta atende pelo nome de Maria Leda. E as duas moram juntas. Uma hora dessa eu dou uma passada. Você mora ali perto do João ali, né? Isso, lá na esquina. Vai lá agora, minha filha tá lá em casa. Vai lá. Eu vou dar uma passeada. Fala lá que a mãe que mandou, Alexandra. Tá bom. Tá bom? Tchau. Fala lá com ela. Tá bom, falo sim. Ela vai adorar te receber. Oi, amor. Oi. Tudo jóia? O que foi? Quem que é esse rapaz que você tava falando? O Wilson, menina, trabalha ali. Um ótimo partido pra minha filha. Alexandra tem uma filha de 15 anos. E de tanto ela empurrar a menina pro lado de Wilson, que tem 27, o rapaz se apaixona pela menina e os dois passam a namorar. Tá? Tchau, tchau, gente. Beijo. Vamos passear por mim? Você é bonita. Obrigada. A adolescente logo engravida. E o Wilson não pensa 2 vezes. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Cadê a Ana? Assume o bebê e vai morar com a garota na casa da sogra. Separada lá no micro-ondas, só você pôr pra esquentar. Tá bom. Tá bom? Dá licença, dá licença. Vai lá, tá te esperando. Alexandra fica toda feliz. Afinal, agora é o genro quem paga todas as contas. Você tá preocupada? Não. Luz,
água, compra do mês, tudo sobra para Wilson. Nossa, a internet, tá? Que isso, não, aí fica difícil. Que trabalha como vendedor de bicicletas e conseguiu fazer uma poupança. É meia carinha, tem coragem? Mas Wilson começa a perceber que tem algo de errado. Enquanto ele trabalha feito louco, Alexandra e Maria Leda só querem saber de festas e de encher a cara. Hoje é o dia. Tá extremamente gelada, gostosa. Mas se tem uma coisa que elas não se preocupam, é com o que o Wilson pensa. Dificuldade financeira aqui, a gente tava precisando de uma grana emprestada aí. Tem como você liberar pra gente? Eu tô meio apertado, quanto que é? É muito? Não, só 10 mil. 10 mil? E a cara de pau é tanto que elas pedem dinheiro emprestado ao rapaz. São 10 mil reais. O dinheiro vai servir para reformar a casa. Dá um dinheiro aí. Então, mas é pra investir na casa. Você mora aqui também, querido. Então, né? Mesmo contrariado, Wilson empresta o dinheiro, mas dessa vez vai querer que devolvam. Oh, maravilha, é isso aí. Certinho. Maravilha. O problema é que toda vez que ele cobra, elas se fazem de desentendidas. E a essa altura, a sogra já nem admira tanto o genro. Dá uma solução. Se a relação com Alexandre e com Maria Leda anda ruim, o casamento é só alegria. Sem saber como vão pagar o genro, as duas decidem que só tem uma saída: acabar com a vida do rapaz. Leva ele pra festa e a gente vai ter ajuda de umas pessoas. E lá, acaba com ele. Sim. Naquele dia, elas preparam uma festa na casa de uma amiga e vão atrair o Wilson. Festa, comprou um presentinho aqui pra ela. Oh, que bom. Filha, ela tá lá, vai com a gente. Mas era onde? Não, aqui do lado. Vambora. Elas dizem que a esposa de Wilson está na festa, bem pertinho dali. Sem desconfiar, ele aceita o convite e acompanha as duas. Mas quando entra na casa, em vez de encontrar a esposa e a festa, Wilson é surpreendido por uma coça. Morre ali mesmo. Alexandre e Maria Leda ainda ajudam a filha a procurar pelo marido. Mas quando percebem que podem ser presas, se mandam. E há quem diga que foram vistas curtindo uma praia no Nordeste e, é claro, com o que sobrou do dinheiro do genro. Garoto, uma cerveja aí. Wilson da Silva Tognoc, de 26 anos, saiu aqui da casa dele em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro, por volta de 6 horas da tarde, para ir ao shopping comprar um presente para a mulher, com quem estava prestes a completar 1 ano de casado. Mas o Wilson costumava sempre mandar mensagens, até porque ele tinha acabado de ter uma filha, ele estava com apenas 17 dias. E neste dia, ele simplesmente sumiu. E aí foi passando o tempo, a madrugada chegou, a mulher dele ficou desesperada e começou a pedir ajuda para procurá-lo. Ligou para o pai dela e para a mãe. A mãe imediatamente se prontificou a ajudar nas buscas. O que ela não imaginava era que a mãe poderia ter sido a responsável pelo desaparecimento do marido. Ela chegou aqui desesperada, perguntando como ele sumiu. E eu contei que ele tinha ido à Madureira e não tinha voltado. Ela colocou a mão no meu ombro e falou que ia me ajudar a procurar. Fizemos os cartazes e saímos para espalhar. O corpo de Wilson só foi encontrado 1 semana depois, enterrado naquele morro, conhecido como 77. Um detalhe que chamou a atenção foi que foi justamente nesta área que a sogra da vítima disse que estava no dia em que ele desapareceu. Ao perceber esta estranha coincidência, imediatamente a filha dela, mulher de Wilson, resolveu procurar a polícia. Alexandra Tognoc da Costa e a namorada dela, Maria Leda Félix da Silva, começaram a ser investigadas.
Mas assim que descobriram que estavam na mira da polícia, as duas simplesmente desapareceram. Esta aqui era a casa onde elas viviam. E como você pode notar, para trás elas deixaram muita bagunça. Olha, são várias louças sujas, a casa tá toda revirada. Eu vou pedir pro nosso cinegrafista vir aqui, porque neste quarto era onde elas dormiam. E olha, os armários ficaram abertos, as roupas completamente reviradas, um claro sinal de que elas saíram daqui às pressas, fugidas. E em pouco tempo, a polícia descobriu o porquê de tanto medo. De fato, foram as duas que mataram o Wilson. E o motivo chamou a atenção. Elas deviam R$10 mil para ele. E ao invés de pagar a dívida, preferiram assassiná-lo. Para o pai da vítima, ainda é difícil aceitar a morte do filho. O único problema do meu filho foi emprestar dinheiro para terceiros, entendeu? Porque eu falei pro meu filho, não empreste, vai custar sua morte. A polícia descobriu também que as duas receberam a ajuda do irmão da Leda, o Gilson Félix, que já está preso por ocultação de cadáver, e de outros 2 amigos, identificados como Eric e Anderson. Elas continuam foragidas. A suspeita é de que hoje estariam vivendo na Paraíba. Ela fez isso sem motivo nenhum, porque falar que me amava, duvido muito, porque se me amasse eu não faria isso com meu marido. Eu quero justiça, porque ele merecia. Ele é um homem muito bom. O que eu vou contar pra minha filha quando ela tiver maior? Filha, sua avó matou seu pai. Como ela vai entender isso, se eu, com a idade que tu, não entendo? E essa é a imagem das 2 mulheres que estão foragidas. Segundo a reportagem, elas estariam escondidas no Nordeste. Mas isso é só uma ideia num rastreamento. Mas elas podem, né, estar na mesma, ao redor de onde elas praticaram o crime. Se você viu essas mulheres, se você conhece essas mulheres, se você sabe onde elas estão, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim. Virou. 3. Ela foi atropelada. Ele, bêbado, atropelou. Esse, o amigo desse, tentou assumir a culpa. Olha o sururu na casa de Noca. Põe a imagem. Repara, a polícia chegou. Vai olhando. A polícia chegou e a população não quer liberar os caras. Ele matou a moça na moto. Não tem polícia que segure. O outro vai tentando se... Nesse momento, você vai vendo, você vai acompanhando. Um quebra-quebra, ele atropelou. Ele atropelou aquela moça, chama Janaína, que estava numa moto. O homem dirigia na contramão completamente bêbado. A viatura vai entrar, mas isso não vai terminar ainda, repara. Repara, vão colocar a população, vão arrancar eles lá de dentro, hein? Retirando as pessoas, a gente vê... A moça tinha 2 filhas. Nesse momento aqui, o rapaz de camisa preta. Ó, bêbado. Repara, entrou. Vamos lá. Vai atrás, vocês vão sair. Olha, ninguém consegue conter a população. Abre o áudio. Repara, sujeito bêbado na contramão matou a mãe de 2 crianças. O marido lá, que nem um louco, ninguém segura o marido. Marido lá no fundo. Muita revolta. Vai vendo, a população vai correr. Vai vendo. Vai lá, não vai conseguir não. Vão abrir o porta-malas. Pessoal abriu. Olha lá, o que eu falei? Vai vendo, o policial, eles vão correndo. Você vai vendo, tô exclusivo, minha filha. Dá trabalho pra fazer. Vamos, minha filha. Com o porta-mala aberto. O policial, eles abriram o porta-mala. Olha o marido lá. O viúvo. Esse é o esposo. Com essa situação aqui.
O carro que atropelou tá ali na cena. Já revoltado. Ninguém segura o homem. Olha ele lá. Ele é o marido da moça, você vai vendo imagens. Olha lá, ele pegou o carro, olha lá. Esse é o carro que atropelou a esposa, o cara bêbado. Revolta. Ele vai embora agora, perdeu a esposa e ela tem 2 filhas. E o carro que atropelou na contramão, olha o rapaz aí. Olha o desespero, momento de sofrimento, dor. Fica imaginando a dor de um sujeito desse. Não dá nem pra pensar, né? Olha lá, olha o momento do início. O cara tá lá dentro. Já tem um segurando ele pra ele não fugir. Aí ele começa a apanhar. O outro vai tentando se defender com a chave de roda. Nesse momento, o outro joga o banco de uma moto. Um quebra-quebra aqui generalizado. Abre o áudio. Mecânica aqui. Um clima. Populares revoltados aqui com essa situação. A PM não vai conseguindo segurar. Esse é o momento que eles vão colocar. São 2. O que atropelou e o outro que não tinha bebido e quis assumir o atropelamento. O que causou ainda mais revolta na população. Você vai acompanhando e eu também. Nós 2. Olha lá, vão colocar. Ó, esse é o que. Esse rasgado aí é o que tava bêbado. Tava não, né? Tá, né? Agora, imagina, olha a hora que o cara tá bêbado. E o marido tá lá, de verde, lá no fundo, tentando pegar o cara. E os PMs, os amigos, vão segurando para ele não fazer uma besteira. Muita revolta. E nem, olha lá, Viatura da polícia 3 PMs, essa é a hora que cerca lá no posto. Muita revolta aqui. O cinegrafista atrasa um pouco, mas coitado. Olha lá, ali eles começam a apanhar, iam arrancando eles do carro da polícia, quando então o PM que está dirigindo sai com a caçamba aberta mesmo. E é aí agora que vem o desespero do esposo. O viúvo. Olha o desespero dele, ele vai à forra no carro. Revoltado aqui com a situação. Olha lá, ele vai tentar. Ele vai, olha aí. Depois ele vai a forra no carro, vai vendo. Você imagina lá. Esse é o carro do bêbado e ele, desesperado, como não conseguiu bater no criminoso, ele vai e vai desesperado Parente embora. da vítima. Aí, ó, o sofrimento dele. Abre o áudio. Momento de sofrimento, dor. Olha o desespero do rapaz. Põe no Cidade. Por que você tá assumindo culpa dos outros, rapaz? Cadê o bêbado? Nós queremos ver. Nesse momento a gente vê aqui um clima. Nesse momento a gente vê aqui uma revolta, um quebra-quebra aqui generalizado numa oficina mecânica aqui. Populares revoltados aqui com essa situação. O acidente de trânsito com vítima fatal aconteceu pouco antes das 6 da manhã. A frentista vinha subindo a avenida com uma moto 125 cilindradas, quando um carro bateu de frente. Após o choque, a motoqueira foi arrastada por cerca de 30 metros, a moto por mais 25, enquanto o carro parou uns 150 metros além. Janaína Almeida Rodrigues, de 26 anos,
teve morte instantânea. O falecimento da frentista revoltou o marido dela. Identificado como Jean, ele esmurrou e chutou o carro que se chocou com a moto pilotada pela esposa. Testemunhas do acidente de trânsito com vítima fatal ficaram indignados com os ocupantes do carro e a identificação do suposto motorista do automóvel. E por que você está assumindo culpa dos outros, rapaz? Cadê o bêbado? Queremos bêbado. Nós queremos bêbado. Nesse momento a gente vê aqui um clima. Nesse momento a gente vê aqui uma revolta, um quebra-quebra aqui generalizado numa oficina mecânica aqui. Estava no volante? Sim. Estava vindo da onde? O motorista está escondido aí dentro. Ele não Você estava indo para onde? Você estava indo para onde? Você não está no volante, o motorista está escondido aí dentro. Gente, pessoal, agora já... Mas ele está vindo para onde? Pessoal, vai para lá agora. O gordinho desceu do carro, aquele que tá dentro da guarnição ali, sem camisa, entrou dentro de um Gol, foi embora com duas meninas que estavam junto com eles, entraram dentro do carro, foi embora. Depois ele chega aqui como se nada tivesse acontecido, como se ninguém tivesse visto. Todo mundo do posto viu. Todo mundo do posto viu a velocidade que ele descia, que não era ele que estava dirigindo, que era o gordinho que estava dirigindo. Agora aquele lá, chega ali e fala, não, eu que tava dirigindo. Rapaz, aqui não tem besta, não. Agora quer salvar a responsabilidade daquele ali, quer assumir porque ele não tá bêbado, o outro tá que não para em pé. Abre lá e filma a cara dele pra você ver a cara inchada que tá. Deve ter socado a cara do para-brisa na hora que matou a coitada da menina ali. Segundo testemunhas, quem estava dirigindo o carro Prisma foi o Kennedy Max Velho. Mas quem se apresentou à polícia como condutor do veículo, inclusive deu entrevista à imprensa dizendo que estava dirigindo o carro, foi o Alisson Guedes Zoli de Lazari. Os PMs trouxeram uma viatura até o local e tiraram os ocupantes do carro envolvido no acidente. Mas em um posto de combustíveis em frente, o porta-malas da viatura policial foi aberto por populares. Pessoal abriu a viatura. Viatura saiu com o porta-mala aberto. Brasil não tem lei. Você bebe, enche a cara, pega um carro, sai, mata uma mãe de família lá, deixou dois filhos. Quem vai cuidar dos filhos dela? Vai sustentar? Vai criar? O tá ali. Eu dou minha cara a tapa se não tem advogado lá já esperando ele na delegacia, com o dinheiro da fiança na mão. Amanhã tá solto. Tá errado, rapaz. Não precisou ser amanhã. Foi solto hoje mesmo. E é essa sensação de impunidade que faz com que a gente não acredite na justiça. Por quê? Porque uma lei que permite um cara sair desse jeito pela porta da frente é, com licença da má palavra, uma esculhambação absurda, concorda? E ele não poderia sair pela porta da frente porque ele estava em alta velocidade, totalmente embriagado, assumindo todos os riscos. Ele sabia que ele estava colocando em risco a vida de terceiros, causou uma morte. Não, Marcelo. Mas aí quando chega lá, Percy, que aí a lei permite que pague uma tal fiança, porque o advogado coloca que era um crime sem intenção de matar. Então, se os delegados colocassem como homem assassinato, né? O cara assumiu o risco. Ao bebê pegou um volante, sabia que podia matar. Se deixasse o cara como homicídio, aí botava na cadeia. Mas corre o risco de chegar na justiça o cara soltar. É essa indignidade, né, que nós vivemos. E isso que nós vimos, o homem, o pai, o marido desesperado, você vê que dor, coração dilacerado, coração sangrando, não fazem parte de processo nenhum. Há sentimentos. Lógico, não, é o que eu sempre digo. No Brasil, a vítima é apenas um pano de fundo no momento em que há um julgamento. O julgamento é o seguinte: um juiz, promotor, os jurados, 7 jurados, e os 7 jurados para escolher, sabe o quê? O advogado que fala melhor. E não é para fazer justiça. É só aquele que fala mais bem, que apresenta
com argumentos que nem sempre são verdadeiros, isso é um tribunal do júri. E mais grave que isso, mais grave a gente vê um sujeito atropelar dessa maneira, bêbado, e sair pela porta da frente. É isso que deixa a mim e a você descrente da justiça brasileira. Justiça essa que tem que aplicar uma lei que o Congresso Nacional, que tem obrigação de mudá-la, não muda. Esse é o problema. E se tem cidade alerta, tem Alerta Cidade. Criminosos atacam lotérica em São Leopoldo e acabam presos pela Brigada Militar. Os assaltantes fugiram e foram perseguidos por um cliente da lotérica. O carro descrito foi encontrado com a dupla de assaltantes. De Porto Alegre, Vanessa Pires. Durante a madrugada, o teto de uma casa de show no distrito de Cachoeira do Mato, extremo sul da Bahia, desabou em cima de uma banda que se apresentava no local. Várias pessoas que tentavam socorrer os artistas também foram atingidas. Todos os feridos foram levados ao hospital e já foram liberados. De Salvador, Felipe Brandão. Motorista foge de bloqueio, quase atropela policial militar e bate carro em poste. O acidente aconteceu depois que um rapaz não respeitou o sinal de parada em uma operação. Várias viaturas fizeram a perseguição e o carro só parou depois de invadir a calçada e bater no poste. O motorista foi detido ainda no local e o veículo apreendido. De Franca, Samuel Sintra. Quase meia tonelada de maconha foi apreendida na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Venceslau. A droga estava sendo transportada em um ônibus de uma banda de fachada. O motorista e um ocupante disseram que voltavam de um show em Campo Grande, mas no veículo não havia instrumentos musicais, somente caixas de som recheadas com tabletes de maconha. De São José do Rio Preto, Egberto Caliani. Mãe e filho são presos suspeitos de tráfico de drogas em Itajubá, no sul de Minas. Após serem perseguidos cerca de 60 quilômetros e furarem 2 barreiras montadas pela polícia, acabaram se entregando. No carro onde eles estavam, foram encontrados 6 tabletes de cocaína e 38 barras de maconha. De Belo Horizonte, Shirley Barroso. A mulher que está aqui atropelou 2 garis, um morreu. Corta pra mim. Põe a imagem dela, então. Pensando bem. Põe a imagem. Repara. Olha ela aí. Ela é uma estudante de arquitetura. Ela pegou o carro e atropelou 2 garis aqui em São Paulo. Um gari ficou ferido, o outro morreu. Eles estavam trabalhando. Eles estavam trabalhando em cima da calçada, hein? O que aconteceu? Ela fugiu. Hoje a estudante de arquitetura se apresentou e disse o seguinte. Põe a imagem dela. Ela disse o seguinte, não. Sabe por que aconteceu? Sabe por que eu fui embora? É que eu estava sendo perseguida por assaltantes quando eu atingi os garis. Isso foi o que ela disse, que estava fugindo de um assalto. Põe no Cidade. Ivna Queiroz Del Pintor Vieira chegou na delegacia por volta das 11h30 da manhã desta segunda-feira. Ela estava em um táxi e entrou direto, sem falar com a imprensa. Na saída da delegacia, o pai e o advogado de Ivna Queiroz Del Pintor pouco comentaram o caso. Os dois estiveram na delegacia para ter acesso ao inquérito, no qual a jovem, de 24 anos, é suspeita de atropelar e matar Alceu Ferraz, de 61 anos, e ferir José João da Silva. Os garis trabalhavam juntos na Avenida São João, quando foram surpreendidos pelo carro da estudante de arquitetura em alta velocidade. O caso aconteceu na madrugada do último dia 16. 3 horas depois do atropelamento, Ivna registrou um boletim de ocorrência, no qual conta que estaria em alta velocidade por estar fugindo de uma tentativa de roubo na Praça João Mendes, a mais ou menos 1,5 km do local do acidente. A polícia quer detalhes do caso, já que a distância entre a suposta tentativa de assalto e o atropelamento é significativa.
Ivena descreveu também que saía da casa de uma amiga antes de ser abordada pelos ladrões. Os investigadores querem saber a identidade desta outra mulher para chamá-la para depor sob pena de falso testemunho. Por telefone, Ivena diz que chegou a ligar para o 190. No mesmo horário eu liguei no 190 e registrei o boletim logo depois. Os investigadores vão pedir a gravação à Polícia Militar e ainda a quebra do sigilo telefônico da suspeita. Os policiais só chegaram até ela por causa de uma denúncia anônima. De acordo com o delegado responsável pelo caso, ela deve ser indiciada por 4 crimes: homicídio culposo, lesão corporal culposa, omissão de socorro e fuga do local do acidente. A soma das penas chega a 7 anos de prisão. Me dá a imagem o que você está vendo aí. Eles estão brincando de esconde cabecinha. 2, 4, 6, 8. Tudo traficante, mas tem mais, hein? E sabe como é que eles faziam? Usavam carros de luxo para transportar toda a droga, também arma. 3 conseguiram escapar, mas 9 entraram direto. Aqui tem 2, 4, 6, 8. Tá faltando um. Foi fazer número 1, mas já vem. Põe no Cidade. Revólveres calibres 32 e 38, pistolas semiautomáticas, munição e drogas. Tudo apreendido ao longo de 5 meses de investigação. A polícia descobriu que o material era trazido do Paraguai para abastecer uma quadrilha de traficantes que atuava em pelo menos 4 bairros da região norte de Belo Horizonte. O grupo perigoso e organizado. Cada integrante exercia uma função que ia desde a negociação da mercadoria, transporte e comercialização das drogas, gerência e até administração dos rendimentos. Rafael Almeida, o Neguinho, de 30 anos, e Leandro Alexander, o Lelei, de 27, são apontados como os líderes do bando. Os 2 negaram tudo. Tem envolvimento nenhum com nada, não, moço. Tem nada a declarar, não, senhora. Durante a operação, a polícia apreendeu vários carros. Esse daqui era usado no transporte das drogas. A doutora vai mostrar pra gente um compartimento secreto que era utilizado para guardar armas e também os entorpecentes. Uma das coisas que mais chamou a atenção é que a quadrilha levava uma vida luxuosa. Todos esses veículos aqui foram apreendidos e são avaliados em milhares de reais. Esse amarelo, muito famoso inclusive numa música, seria usado pelo dono para gravar um clipe de funk. O dono do veículo é Anderson Ricardo da Silva, de 33 anos, que tem passagens por furto e estelionato e seria o fornecedor de armas da quadrilha. Todos os suspeitos presos vão ser indiciados por associação para o tráfico de drogas e também por crimes como homicídio e tentativa de assassinato. 3 pessoas continuam foragidas. Lavínia. Põe a imagem dela aqui, por favor. Lavínia tem 16 anos. Lavínia é uma menina linda. Olha a imagem dela. É uma menina linda. Uma menina que é uma das melhores alunas da escola. Sem que ninguém entenda muito bem, ela naquele dia, ela sai da escola e ela sai acompanhada de um professor de violão. A família não sabe muito bem o que Lavínia tem a ver com esse professor de violão. Não sabe se ela tem um namoro, não sabe se eles estão ficando, como é, né? Que agora ficar é faz sapequiaiá e cada um segue seu caminho. Ou se eles são apenas amigos. E quase todos dizem que eles são amigos. A questão é que nunca ninguém tinha dado a atenção devida para essa amizade entre Lavínia e o professor de violão. O que acontece? Os 2 saem. Saem e nada de Lavínia voltar. E nada de Lavínia voltar. A família começa a se preocupar e chega no seguinte conclusão. Ela não chega, procuram o professor, nada também, mas no dia seguinte, ela e o professor de violão são encontrados perto de uma linha de trem, mortos. Exatamente isso, mortos. A polícia agora
tenta desvendar um nó grande. Por que eles morreram? E qual a relação dos dois? Põe no Cidade. Lavínia Miranda, de 16 anos, estava no primeiro ano do ensino médio. Uma garota vaidosa e também boa aluna. Luiz Felipe Marques, 5 anos mais velho do que ela, dava aula de teatro na escola, além de tocar violão com os estudantes. Ninguém sabe ao certo qual era a relação entre os dois. Seriam amigos ou namorados? Estamos a pouco mais de 300 metros da estação de Mesquita, na Baixada Fluminense. Esse muro aqui, que tem quase 3 metros de altura, foi construído como medida de segurança, já que aqui passa a linha do trem. Mas os próprios moradores abriram esse buraco e usam o local como passagem. Aqui eles abriram uma trilha em meio ao mato e muito lixo. O local é usado por quem pretende chegar lá do outro lado. Mas aqui foi o cenário de um crime brutal. Inclusive o trem passando aqui nesse momento. Os corpos de 2 jovens estavam junto à linha do trem. Lavínia, de 16 anos, e Luiz Felipe, de 21 anos. Eles se conheciam da escola. Segundo testemunhas, ele era professor de violão dela. E sempre saíam juntos depois da aula. Naquele dia, ninguém sabe ao certo para onde foram quando a aula terminou às 6 horas da tarde. Os corpos foram encontrados na manhã seguinte, junto à linha do trem. O corpo da Lavínia foi encontrado bem aqui nesse ponto. Segundo a perícia, havia indícios de que ela foi atropelada pelo trem. Já o corpo do Luiz Felipe estava mais afastado, a cerca de 4 metros, nessa área de mata. A polícia ainda tem muitas dúvidas. Os dois foram mortos aqui ou em outro ponto? Como tudo aconteceu? Ou foi apenas um acidente? Olha, a dona Vandréia, que é a mãe da Lavínia, mora aqui nessa casa. Mas como ela tem outro filho de apenas 3 anos que ainda não sabe do crime, eu pedi para a tia da Lavínia chamar a dona Vandréia para a gente conversar aqui na frente, para o garoto não perceber nada de estranho, já que ele ainda não foi informado da morte da irmã. A gente nunca acha que vai receber uma notícia dessa do seu filho, entendeu? Por mais que seja, isso é um fato que não deve ter acontecido, não pode acontecer. Isso não é normal, é um desvio da natureza, gente. Uma mãe não deve enterrar o seu filho, independente do que aconteça. Não deve, isso é um desvio da natureza. O que é mais difícil nessa história, Vandréia? Não saber o que aconteceu. Como que uma criança literalmente sai para ir para a escola e você não sabe o que aconteceu no meio do caminho. O que aconteceu? Eu não sei. Qual é a verdade? Qual foi o fato? Sabe, eu não sei, eu só quero isso, saber o que aconteceu com a minha filha. A mãe de Lavínia foi até a delegacia em busca de informações. Ela também quer saber quem era o rapaz que estava com a garota no dia em que ela foi encontrada morta. O delegado espera ouvir novos depoimentos até chegar a uma conclusão sobre os assassinatos. E exatamente, nós inclusive, nesse momento, estamos com uma equipe acompanhando mais um depoimento na tentativa de entender a relação dos dois e saber se ela tinha um outro namorado real e com isso se foi uma vingança. Agora eu e você vamos ficar com a novela da família brasileira, Os 10 Mandamentos. Tchau, minha gente. Fique com Deus, um forte abraço. Amanhã nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Boa noite.